Olá, gente. Oi, Estão me ouvindo pastor de bem? volta. Sim, Estamos Tá. ouvindo muito bem, pastor. Nós paramos na semana passada, dando uma introdução ao capítulo 20, que talvez seja o capítulo assim de todo o livro, o que mais seja o mais atraente, né, dos capítulos, porque é aqui que a gente encontra, né, aquela doutrina sobre o milênio, né? Daqui que saem os pré-milenistas, amilenistas e pós-milenistas que a gente já apresentou em aula passada. Eu fiz uma introdução geral na quarta cena aí, na quarta palavra que a gente está vendo, ou visão que a gente está vendo. E aí, nesta quarta visão, que vai do verso 1 até o 3, nós temos aí a apresentação de nada mais, nada menos que o diabo, né? Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, aqui um elemento que a gente precisa tratar, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui um outro elemento que a gente precisa esclarecer. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja, nós temos aí, conseguiu por aí? Então, substitui aqui para mim. Coloca aqui. Só um minutinho. Ok. Estou pelo notebook de novo. Me ouvem bem? Muito bem. ótimo. Ok. Então vamos seguir. Então a gente tem aí alguns elementos que carecem, né, de esclarecimento. Vamos ao primeiro elemento aí. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, o que é, quando aconteceu que o diabo foi preso ou foi amarrado, né? O que significa aqui esses 1000 anos, que é o período em que o diabo, Satanás, está preso e amarrado. Quando a gente olha, né, aqui para a situação geral da humanidade, e a gente lê esses versos, há uma tendência óbvia de que a gente projete isso para o futuro. Porque se Satanás está preso e está amarrado, e nós vemos tanto mal acontecendo na história humana ainda presente no nosso tempo, então isso só pode significar algo que virá. E essa é uma tendência. Mas a gente precisa interpretar esse verso à luz da Bíblia, do contexto geral das Escrituras. Então, a gente precisa perguntar: quando é que o dragão, quando é que o diabo, Satanás, quando ele foi preso? Quando ele foi amarrado? Aí eu quero ler com você 3 textos que vão tratar da mesma história, que estão nos evangelhos sinóticos. No Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo 12 aquela história que Jesus contou para os seus discípulos acerca do valente, né? Um valente guarda bem os seus bens na sua casa, né? E ninguém pode entrar ali, ninguém pode interferir ali nos bens do valente, a menos que surja um valente maior do que ele. E surgindo esse valente, ele entra na casa do valente, amarra as suas mãos e saqueia os seus bens. No verso 29 aí do capítulo 12 de Mateus, nós lemos assim: como pode alguém entrar na casa do valente
e roubar-lhes os bens, sem que primeiro o amarre, só depois lhe saqueará a casa. Então, é parte, né, dessa história que se repete na narrativa de Marcos, no capítulo 3, verso 27. Nesse verso, está dentro do contexto da mesma história. O verso 27 de Marcos diz: Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então, muito semelhante ao de Mateus. É repetido por Lucas, no capítulo 11, verso 21, do Evangelho de Lucas. Neste capítulo, que trata da mesma história, nós temos no verso 21, o seguinte: quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Veja, o Marcos e o Mateus usam exatamente a linguagem do nosso verso 2 ali do Apocalipse. Ele fala de amarrar, de prender. Tá? Nós precisamos pensar quando é que isso aconteceu, uma vez que Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. Vamos imaginar que Jesus estivesse falando de algo que, dentro da doutrina da escatologia, ou seja, algo que vai acontecer num futuro muito distante, né? Distante de nós hoje, quanto mais distante dos seus primeiros discípulos. O que isso acrescentaria? Que segurança isso poderia dar aos seus discípulos naquela época? O que Jesus, de fato, está fazendo essa parábola para os discípulos é que a era do reino de Deus já chegou. O reino de Deus foi inaugurado. E quando o reino de Deus é inaugurado, então o reino de Deus vence o diabo. O reino de Deus amarra o diabo. E dá-se, então, a inauguração desse reino exatamente com essa vitória do Messias sobre o diabo. Nós seguimos aí, né? Dentro disso, precisamos entender que isso aconteceu na encarnação de Cristo. Você vai observar, né, que perto do nascimento de Jesus, depois do nascimento de Jesus, há todo um movimento para matar o menino, né? Porque Satanás sabe, né, que este menino é o Messias. E ele vem justamente como um valente superior a ele, que lhe saqueará os bens. Então, enquanto ele é menino, ele então tenta anular esse poder, matando o menino. E nós nos lembramos, né, de como José e Maria tiveram que fugir para o Egito, depois voltaram para Nazaré, quando o Herodes, que queria matar as crianças, já tinha morrido. E aí eles começam ali, Jesus fica escondido, né? Nós não sabemos quase nada de Jesus acerca da sua infância. O máximo que nós temos é quando ele tem 12 anos, que ele vai aparecer publicamente lá em Jerusalém com os pais. Depois a gente não tem mais notícia. E vamos ter notícias dele já ali na ocasião do seu batismo, quando o João está passando o cajado, né? O João, que era a voz de Deus que vinha preparar o caminho para o Messias, ele conclui o seu trabalho e já passa, já começa a apontar para os seus discípulos que eles deviam seguir a Jesus, porque é para ele que o ministério do João Batista apontava. Então, dentro disso, nós temos a inauguração do reino.
essa batalha, esse conflito aí com as forças do mal começam aí, e esse amarrar ou essa derrota de Satanás vai acontecer exatamente na cruz, cumprindo aquilo que já era previsto lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Haveria a intriga, né? Haveria conflito entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Um descendente da serpente morderia lá o calcanhar do descendente de mulher, mas com esse calcanhar ferido, ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é um retrato da cruz. Então, isso aconteceu na encarnação de Cristo, especialmente na conclusão do seu ministério, quando ele cumpre a sua missão, indo para a cruz, levando os pecados de todos nós. E ali, então, o que parecia, pelo menos ali, da sexta-feira, passando pelo sábado, o que parecia uma grande vitória do diabo sobre o Messias, surpreendentemente, acontece a ressurreição dele ali na manhã do domingo, na manhã do terceiro dia. Então, é ali que o diabo é derrotado. Mas a gente olha para a história e a gente vê, né, Satanás muito ativo ainda. Isso deve nos levar a pensar que Satanás preso e amarrado, ele ainda tem alguma, alguma permissão para agir, mas dentro dos limites do reino que já foi inaugurado, do reino que já o venceu, que já o amarrou. Como é que isso acontece? Ele foi jogado dentro do abismo, e diz aí o nosso verso 3 que ele é jogado para dentro do abismo para não enganar mais as nações. Ora, quando é que o diabo perdeu o domínio sobre as nações? E como é que nós podemos perceber que esse domínio realmente foi perdido? Ora, nós temos algumas indicações muito importantes que a gente precisa considerar. Primeiro, nós devemos nos lembrar de Gênesis capítulo 12, verso 3. Ali no chamado de Abraão, nós temos a promessa de Deus de que as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, ou seja, da linhagem de Abraão. Então, a bênção de Deus virá virá através da semente de Abraão. Capítulo 22, também, verso 18, afirma isso de forma também categórica. Jesus é anunciado também como a luz para as nações. Ele não só vem abençoar as nações, mas ele também é a luz para as nações, e essa luz virá através do servo do Senhor, conforme nomeado no livro do Isaías, principalmente a partir do capítulo 42, chegando ali para o capítulo 50, mas especialmente no capítulo 49, verso 6, onde é dito, né, que a missão do novo servo, apontando para o Messias, a missão do novo servo era ser luz para os gentios, mas também a função dele incluía reunir Israel outra vez. Então, nós podemos observar que a vinda de Jesus foi anunciada como a chegada da luz, né? Nós temos cumprimento de palavras do Isaías para a região da Galileia, né? A terra que estava em trevas, né? Ali brilhou uma nova luz. Então, isso se cumpre na encarnação de Cristo, se cumpre durante o ministério de Jesus. Quando Jesus nasce e ele é levado ali, né, para ser apresentado no templo, o Simeão, ele pega o bebê no colo e ele diz que Jesus, que aquele bebê
seria luz para as nações. Então, essa profecia, tanto da bênção ali de Abraão, quanto o anúncio de que o Messias será luz para as nações, ela então se cumpre aí em Cristo, conforme nós lemos nos evangelhos. A Pastor, afirmação no nosso texto de que ele não enganará mais as nações também se encaixa dentro dessa questão. Ele não vai enganar mais as nações. Por quê? Porque a partir da encarnação, especialmente da morte e ressurreição de Cristo, as nações já não estão mais presas como estavam antes. Você deve se recordar que na antiga aliança, a relação com Deus estava focada em Israel. As nações passam ao redor de Israel. Então, nós temos um Israel, povo de Deus, e temos ao redor de Israel as nações gentílicas. Então, dentro desse período, Satanás, então, domina as nações. Quando você lê, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz que o nosso evangelho só está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe, o Paulo está dizendo que, sim, de um lado, ainda há uma operação limitante de Satanás, mas isso não está detendo o avanço do evangelho, nem o resultado do evangelho. Porque no verso 6 daquele mesmo capítulo, Paulo fala que aquele que disse das trevas brilhará a luz, ele mesmo foi quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do nosso entendimento, para que víssemos a glória de Deus na face de Cristo. Veja, o véu foi tirado, aquele impedimento de Satanás foi removido. Então, a gente já começa a perceber aí que o diabo já não tem mais o domínio que tinha durante a antiga aliança para enganar as nações, para vedar as nações de irem para Deus, né, de voltarem-se para Deus. E a gente tem, durante o ministério de Jesus, várias indicações acerca disso. Por exemplo, você deve se recordar como Jesus se encontrou com aquele centurião romano. Você deve se lembrar de como Jesus encontrou-se com aquela mulher cananita, né? Que tinha a filha lá endemoniada, e vários outros contatos que Jesus teve com pessoas que não eram de Israel. Então, isso já é uma demonstração de que o domínio do diabo sobre as nações tinha sido rompido. Isso fica mais claro para a gente ainda quando a gente se lembra lá do capítulo 12 de João, verso 20, quando os gregos vêm até uma reunião onde Jesus está, falam com Natanael e eles pedem: queremos ver Jesus. Esse queremos ver é muito significativo, porque é necessário ver a glória de Deus na face de Cristo para que aconteça a conversão. Então, esses gregos, eles vêm aí representando as nações gentílicas que já livres do domínio do diabo podem aproximar-se de Jesus, podem começar a a, a desejar crer em Jesus e ser salvo por ele. Jesus mesmo, naquele capítulo, ele identificou a hora dele. Veja que no Evangelho de João, desde lá a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, desde lá, João vem falando de uma hora. A minha hora ainda não chegou. Não é esta hora.
os próprios irmãos de Jesus, no capítulo 7 de João, diz para ele, se você é o Messias, então se apresenta para o mundo todo. E ele diz novamente, essa não é minha hora. No capítulo 12, quando os gregos vêm procurá-lo, ele identifica a vinda dos gregos como a sua hora, a hora dele completar a sua missão. E então ele vai para a cruz para morrer, e depois então acontece a sua ressurreição, demonstrando, né, a grande vitória do reino de Deus, a grande vitória do evangelho sobre aquilo que até então eram os bens do valente, que estavam presos na casa do valente. Mas eis que surge um valente maior do que aquele e amarra-o e pode saquear os bens. Essas pessoas que se encontraram com Jesus e esses gregos que vieram procurá-lo são representação das nações gentílicas que começam a crer no Evangelho, começam então a receber o Evangelho e crer que Jesus é o seu Messias, é o seu Salvador. Então, a partir daí, nós percebemos que não há mais aquela prisão de Satanás dominando as nações, nem as pessoas. Veja que Paulo diz, né? Os que estão se perdendo permanecem cegos por Satanás. Mas não é a totalidade, não tem domínio completo. Porque o Deus que disse das trevas brilhará a luz, brilha no coração das pessoas, rompe com a cegueira de Satanás, remove o véu e então eles veem, né, a glória de Deus na face de Cristo, que é uma descrição do novo nascimento, é uma descrição da conversão dessas pessoas. Quando a gente chega ali no final de Mateus, e a gente deve se recordar bem daquela passagem de Mateus 28, 19, na grande comissão, Jesus mesmo diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando você observa aqui mesmo no Apocalipse, como nós já vimos, lá no capítulo 7, aos 144 mil, aquela multidão que o João não tinha a menor condição de contar, não é? E a gente vê ali que são representantes de toda tribo, toda etnia, toda nação, toda língua e todo povo. Veja, a vitória de Jesus na cruz, que amarrou Satanás, que lançou Satanás no abismo, é que traz essa possibilidade de que agora a igreja possa ir para as nações, ou para nos lembrar daquela parábola do banquete lá em Mateus 22, né? Que o rei faz lá o seu banquete, manda os seus servos convidar lá os convidados, a tropa de elite, né, para vir, mas cada um inventa lá, tem uma desculpa e tal, e não vem, e então o rei manda que os seus servos vão então para toda esquina, todo valado, todo canto de lugar, encontram coxos, encontram cegos, encontram mudos, mas traga-os para cá, porque eu quero que a minha sala de banquete esteja cheia. E, de repente, aquela sala se encheu de gente. Essa é uma representação da conversão de gentios. Ali nós recebemos uma indicação de que os judeus, ou pelo menos representados pela liderança judaica, não terão condições de se libertar da cegueira e crer em Jesus como Messias. Então, dali já abre esse panorama de que o evangelho, embora tenha que ser anunciado primeiramente aos judeus, mas diante da rejeição dos judeus, ele tem que sair por toda a terra. Ele tem que ser anunciado até os confins da terra. O próprio Jesus disse, né, falando já da sua vinda, que a sua vinda não ocorreria até que esse evangelho fosse pregado em todas as nações.
Então, nós vemos aí com bastante clareza que essa limitação do diabo, essa perda de domínio do diabo, já aconteceu durante a vida de Jesus, o período da sua encarnação, e aconteceu de modo mais absoluto quando Jesus, então, morre na cruz e é seguido ali da sua ressurreição. Então, durante todo esse tempo, Satanás está derrotado, Satanás está amarrado, Satanás foi lançado no abismo. Vou respirar um pouquinho e quero ouvir vocês aí, alguma dúvida até aqui para a gente prosseguir. Pastor, você só me fala o capítulo, e versículo lá de Marcos, que fala que o senhor falou de Mateus, de Marcos e Lucas. Mateus e Lucas eu anotei, Marcos eu não peguei que capítulo. 3:27. 3:27. O Isso, assunto é o mesmo. é o mesmo. E uma dúvida, pastor. Sim, Vai ficar preso durante 1000 anos, só que esse 1000 anos isso. não é literário. Bom, vamos a esse elemento então, vamos ao elemento do milênio, porque aí no nosso texto, o outro elemento que eu disse que carecia, né, de uma explicação é esse milênio. O diabo, então, ele é preso, né, ele é lançado no abismo por 1000 anos. Então, se o momento ou a época, o período em que Satanás foi derrotado, se estivermos certo que isso aconteceu lá na encarnação de Cristo e aconteceu mais precisamente na sua morte na cruz, seguido da ressurreição, então os 1000 anos que aqui aparecem, que não podem ser interpretados de modo literal, então os 1000 anos correspondem ao período da igreja entre a encarnação de Cristo, a primeira vinda, e a segunda vinda de Cristo. Ok? Então, dentro desse período, você vai observar que as nações estão soltas, a porta da casa está aberta e pessoas das nações estão se convertendo. É óbvio que a gente não pode imaginar que uma nação inteira vai se converter. Não. E nem todo indivíduo vai se converter. Não. Mas o que a gente observa desde a morte de Cristo, desde o Pentecoste, quando os discípulos vão por toda a terra, né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e as pessoas se convertem aos montes, tanto judeus quanto gentios, isso deve mostrar para nós que o diabo perdeu o seu domínio, exatamente porque chegou o reino de Deus. Vocês se recordam também que naquele período que os fariseus acusaram Jesus, né, de expulsar demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios, Jesus disse, olha, se é assim, Satanás está dividido contra si mesmo, e uma casa dividida está pronta para ser destruída. E aí, então, ele diz, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então isso significa que o reino de Deus já chegou. Veja, Jesus está expelindo demônios. Jesus está vencendo os demônios. E ele diz que, ao expulsar demônios, esse era um sinal de que o reino de Deus chegou. As pessoas estavam sendo libertas do domínio do diabo, do domínio de demônios. Então, o período de 1000 anos precisa necessariamente ser contado a partir daí. Não se trata de um evento futuro. Se trata de um evento que já aconteceu. E os 1000 anos estão em curso. E eles terminarão com a segunda vinda de Cristo. Perguntas? Pastor, não sei se você pode me tirar essa dúvida. Hum.
Você comentou que os números que estão representando em Apocalipse a gente não pode se considerar porque são números simbólicos. Os números que estão no livro de números são simbólicos também ou são reais? Não, lá não. Lá são reais. Lá nós temos um livro, Rafael, de narrativa. É um livro narrando história, narrando fatos. E lá, então, não há elemento simbólico. A diferença, né, de lá para Apocalipse é que, como a gente já vem dizendo, o Apocalipse é uma linguagem própria, né? Tem uma linguagem própria, que é a literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica, ela é altamente simbólica. Não quer dizer que tudo aqui no Apocalipse seja simbólico, né? Tem aqui prosa, tem aqui algumas questões históricas presentes, né? Mas a parte maior da literatura apocalíptica, ela é altamente simbólica. As pessoas que chegam aqui no capítulo 20 e interpretam os 1000 anos de forma literal, precisam explicar por que que os números anteriores foram interpretados simbolicamente. Porque eu não posso, dentro de um mesmo texto, eu não posso interpretar algo de uma forma e interpretar o mesmo algo que aparece em outro contexto de outra forma. Eu preciso ter uma régua só. Ou eu interpreto, se eu for interpretar os 1000 anos aqui de modo literal, eu terei que interpretar os demais números que aparecem aqui também de modo literal. E aí nós chegaremos, por exemplo, aos 144.000, que se for literal, então os testemunhos de Jeová são corretos. Só 144.000 vão subir, são os escolhidos. E o resto, né, segundo eles, vão permanecer aqui na Terra, vão viver aqui na Terra. Então, veja que há um, um grande problema em eu fazer uma interpretação de modo conveniente. Então, quando me é conveniente, é simbólico. Quando não me é, é literal. Não dá para fazer isso com o texto. E quando Ok? chega essa parte de que é conveniente, que não é conveniente, aí vai da pessoa interpretar o texto, é isso? Não, a interpretação conforme a conveniência do intérprete é equivocada. Eu não posso interpretar algo que sirva para mim de alguma forma, então eu interpreto de modo simbólico, e o mesmo número, né, a mesma categoria da linguagem, em algum momento, ela é literal. Não dá para fazer isso, né? Por exemplo, eu não posso interpretar uma poesia com a mesma ferramenta que eu interpreto prosa, uma narrativa histórica. Então, cada tipo de literatura exige um método de interpretação adequado a ela, ok? Vamos pensar aí num outro elemento que aparece aí, né? Nós já vimos a prisão do dragão, ele foi amarrado por 1000 anos, já vimos aí o significado dos 1000 anos, né? Esse período que a igreja está vivendo, em que Satanás ainda tem uma certa liberdade para agir, mas ele perdeu o domínio, né? O domínio foi tirado porque surgiu um valente mais valente do que ele. Então, ele foi preso, ele foi amarrado durante todo esse período. Aí, no verso 3, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Então, essa declaração inicial quer dizer que
a vitória é permanente. A vitória não é algo que será conquistado. A vitória, ela já chegou de modo definitivo. Por isso essa questão aí, essa linguagem de lançar no abismo, é onde o fechou e pôs um selo sobre ele. Ora, um selo lacra, né? Então, não há qualquer possibilidade, durante esses 1000 anos, que Satanás tenha uma ação para além daquilo que lhe é permitido. Então, ele foi derrotado, né? Embora uma serpente, né, uma cobra, você possa decepar a cabeça e o corpo dela ainda conserva alguns movimentos reativos, né? Assim hoje é Satanás. A razão maior para a gente crer assim é que as nações, pessoas de todas as nações estão se convertendo, né? E também isso tem a ver com o avanço do evangelho, né? O Paulo, por exemplo, lá aos Colossenses, ele disse que este evangelho tem sido pregado em toda a terra. É lógico que a visão de terra, né, da época do Paulo é menor do que a visão que nós temos hoje. Então, por exemplo, na visão do Lucas, os confins da terra é Roma. Tanto é que ele faz o esboço do livro dele no verso 8 do capítulo 1, e depois ele segue esse esboço e termina o livro de Atos com o Paulo pregando em Roma, né? Então, ele cumpre, assim, o esboço que ele fez lá no capítulo 1, verso 8. Então, esse é o confins da terra. Nesta visão é que o Paulo escreveu para os Colossenses, dizendo que este evangelho tem chegado em toda a terra. Se tem chegado em toda a terra, é porque não há impedimento mais, né? Quem poderia, né, impedir e pôde impedir por tanto tempo, ah, é o diabo. Mas agora, com ele derrotado, ou para usar a linguagem aqui, amarrado e preso, e selado ainda, então a igreja tem toda a liberdade de sair por todas as nações pregando esse evangelho. Ok, gente? Vamos lá. O outro elemento que aparece aí, nesse verso 3, é que ele foi fechado ali com um selo para que não enganasse mais as nações, até que, ou seja, esse período de 1000 anos vai acabar. Esse período em que Satanás está preso no abismo, que está amarrado, e que os bens dele, né, as nações, nós podemos saquear, estão sendo saqueados, isso vai acabar no final desses 1000 anos, ou seja, lá mais próximo da segunda vinda de Cristo. Diz aqui o texto, até que os 1000 anos se completassem, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Observe, então, que depois desses 1000 anos, Satanás, então, será solto. Vocês devem se lembrar, né, que a gente falou lá da besta, né? A besta, lá no capítulo 13, ela é ferida de morte, mas revive, não é? E a gente falou dos sistemas, né, religiosos e políticos, né, que surgem e morrem aparentemente e surpreendentemente eles aparecem em outro período ou em outro lugar, né? Então, está sempre morrendo e revivendo. Vocês se recordam, no capítulo 11, do trabalho daquelas duas testemunhas, como elas têm liberdade, né, para profetizar, e elas profetizam, e elas vão calando, né, os adversários, vão vencendo os adversários que combatem contra elas, é uma representação da evangelização da igreja, mas chega um momento em que elas tombam,
em que elas morrem. E o cadáver delas não é sepultado. E passado 3 dias e meio, o Espírito vem sobre elas e elas revivem. Essa descrição aí é exatamente o que vai acontecer aqui. Então, a igreja hoje, com Satanás amarrado, ela tem toda a liberdade, ela está profetizando e ela está alcançando as nações. Completado esses 1000 anos, que a gente pode chamar de o período da graça, o período em que Deus está chamando as pessoas para se voltarem a Ele de modo gratuito, esse período vai findar. Quando findar, então Satanás será solto. Quando ele é solto, corresponde a esse momento aí que as 2 testemunhas lá do capítulo 11, elas tombam. Elas ficam como mortas. Então, é um período de grande enfraquecimento da igreja e uma aparente vitória de Satanás sobre a igreja. Mas por toda parte, né, do Apocalipse, o João está sempre animando a igreja, encorajando a igreja, dizendo que a igreja é imbatível, a igreja é indestrutível. E, de fato, quando Satanás for solto, então haverá um conflito muito grande contra a igreja, quase aparentando que a igreja vai perecer. Mas isso será, como diz aqui, ó, por pouco tempo. Assim que começar esse conflito, acontecerá então a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus será para a batalha final. A batalha final que derrotará o diabo e o lançará lá no lago de fogo e enxofre, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Ok? Vamos seguir um pouco mais. Aí nós vamos para a quinta visão, dos versos 4 até o verso 10. Então, nessa quinta visão, nós temos aí: então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui claramente está falando da igreja, dos que estão se convertendo durante esse período da graça e estão sendo incorporados à igreja. Então, a igreja, com todos os seus membros, né, ela tem uma autoridade muito grande. Diz aqui o verso 4, que ela tem autoridade para julgar. E isso é anunciado por Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3. O Paulo diz aqui nesse capítulo 6, que não sabeis que iremos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, observe que o Paulo está dizendo que a igreja hoje tem autoridade para julgar entre o bem e o mal, as coisas pertencentes a este mundo. Mas ela caminha para isso que o João está colocando aqui. E aquilo que já foi indicado por Paulo, lá nesse verso que eu acabei de ler. A igreja vai se sentar no trono e ela tem poder para julgar. Então, ela participará desse julgamento. Os que estão assentados nele, né, são almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses que estão sentados no trono para julgar e essas almas dos que foram degolados por causa do testemunho, está se referindo à mesma coisa, né? Talvez o João tenha aqui em vista a dimensão
daqueles que já estão na glória e a dimensão terrena dos que ainda estão vivendo aqui na terra. Então, a igreja que está lá, né, se une com a igreja que está aqui. Então, essa igreja aqui tem poder para julgar entre o bem e o mal, e ela chegará o tempo, nesse período indicado por João, em que ela se sentará no trono e ela julgará os anjos, né? Ela participará do julgamento final. Prosseguindo aí, no final desse verso 4, ele diz que essas pessoas sofreram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Essas pessoas são aquelas que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. E aí, correspondentemente, essas pessoas são descritas como aquelas que reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Se os 1000 anos correspondem à primeira vinda, e entre a primeira vinda e a segunda vinda, então a igreja já está reinando hoje. E, de fato, o próprio João já anunciou isso lá no capítulo 1, verso 6, quando ele diz que Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. Né? O Pedro já ligou o capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus faz uma aliança com os israelitas, tomando como sua propriedade, como uma nação santa e uma nação sacerdotal, que não pôde se cumprir durante o período do Antigo Testamento, se cumpre em Cristo. E através de Cristo se cumpre na igreja. Por isso que o Pedro, em 2,9 de 1 Pedro, ele diz: vós sois o reino espiritual, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa. Ou seja, a igreja hoje já está reinando com Cristo. Mesmo com a sua aparente fragilidade de período a período, de congregação a congregação, mesmo com o aparente enfraquecimento nesses períodos, ou uma ou outra congregação, o fato é que, desde que Jesus inaugurou o reino dele, o reino do Pai, todos aqueles que se converteram participam desse reino e estão reinando aqui na terra com Cristo. Né? Não é algo que vai acontecer lá no futuro, é algo que já está acontecendo. Essa autoridade real já é uma posse da igreja dada por Jesus. Eles reviveram e reinaram. Aqui ele está dizendo que o reviveram e reinaram, se é durante os 1000 anos, então o reviver aqui deve indicar o momento do novo nascimento, o momento em que cada convertido nasce de novo por obra do Espírito. Ele revive, ele estava morto, conforme o Paulo disse em Efésios 2:1, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua graça, nos vivificou em Cristo. Ou seja, nós revivemos, nós fomos ressuscitados daquela condição de mortos espiritualmente. Isso está acontecendo, segundo o João, está acontecendo durante esses 1000 anos. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Observe aqui que, enquanto de um lado tem aqueles que reviveram e já estão reinando com Cristo durante o período da graça, durante o período da igreja, há aqueles, os outros, que mortos permanecem. Eles não reviveram, ou seja, eles não participaram da obra salvadora de Cristo. Eles não
foram impactados pelo evangelho. Eles rejeitaram a oferta salvadora. E assim como nós, antes da conversão, nós também rejeitávamos a oferta salvadora de Deus e estávamos destinados a não reviver como esses aqui, nós revivemos por causa do evangelho, mas outras pessoas ao redor de nós não reviveram. Porém, nós ainda estamos vivendo o tempo da graça. Por isso que a igreja prega o evangelho. Por isso que os crentes testemunham de Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que várias pessoas, como nós antes, que hoje estão mortas ainda nos seus delitos e pecados, outras pessoas que ainda estão cegadas por Satanás, para quem ainda não brilhou a luz do evangelho da glória de Cristo, essas pessoas, assim como nós, elas podem reviver. Elas podem reviver ao aceitarem a oferta salvadora de Deus por meio do evangelho. Esses outros mortos, então, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ora, se eles não reviveram, eles permaneceram mortos nos seus delitos e pecados, até que se completaram os 1000 anos, então isso significa que nos 1000 anos eles ressuscitarão. Após os 1000 anos, eles ressuscitarão. O João diz aqui para nós, esta é a primeira ressurreição. Essa frase, esta é a primeira ressurreição, você pode aplicá-la aos dois grupos. Qual é a primeira ressurreição do crente? A sua conversão. Qual será a primeira ressurreição dos que permanecem mortos? Aquela ressurreição geral, tanto de justos quanto injustos, que comparecerão diante do trono do juízo de Deus. Então, para nós, a nossa primeira ressurreição é a nossa conversão. Para os que não aceitaram a oferta salvadora de Deus, a primeira ressurreição deles será só aquela geral, né? No fim, para comparecermos diante do juízo de Deus. O verso 6, né, diz aí, bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. E observe a linguagem que o João vai dizer sobre o que aconteceu com essas pessoas bem-aventuradas que participaram da primeira ressurreição. Veja a linguagem. A segunda morte não tem poder sobre eles. Quando isso aconteceu? Quando aconteceu nossa conversão. A morte foi rompida, o domínio da morte foi rompido de nós. Por isso que o Paulo termina 1 Coríntios 15 celebrando, cantando, né, em desafio à morte. Por que ele faz isso ali? Porque Hebreus capítulo 2 diz que por muito tempo o diabo nos manteve sob temor, pelo medo da morte. Então o evangelho nos liberta desse medo, porque nos livra do domínio da morte. Então a morte não tem mais domínio sobre nós. E é o que o João está relembrando aqui à sua igreja. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Novamente, os 1000 anos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso tudo aqui está acontecendo durante esse período. Nós fomos ressurretos da morte espiritual pelo poder do Evangelho. Nós fomos feitos, segundo mencionei já há pouco, Apocalipse 1:6, nós fomos feitos sacerdotes de Deus e de Cristo. E como eu mencionei agora há pouco, nós estamos reinando com ele durante esse período correspondente aos 1000 anos. Ok? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Muito bem, vamos seguir aqui com essa quinta visão.
Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, veja aquilo que eu já antecipei ali, né, falando sobre o momento em que o diabo é amarrado, é lançado no abismo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Aqui nós teremos um evento cataclísmico, ou seja, um evento sobrenatural. E que evento será esse? Observe, ele será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Veja, ele sairá para fazer aquilo que ele fazia antes, mas que agora ele não pode fazer porque foi derrotado. E o Satanás só tem domínio sobre as nações, né, que são seguidoras da besta, né? Aqueles que trazem o sinal da besta, a marca da besta. Ou seja, aquela adoração ao império e não a Deus. Aquela adoração ao Estado e não a Deus, né? Vocês devem se recordar que lá no Sinédrio, ou mesmo diante da perseguição romana, os primeiros discípulos foram desafiados a parar de falar de Jesus. E eles então respondiam: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não é justo que a gente deixe de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Então, só essas nações, né? E aí, falando das pessoas dentro dessa nação, dessas nações que seguem a besta, né? Que adoram o Estado e não a Deus, elas então permanecerão aí sobre o engano do diabo, especialmente nesse período pós os 1000 anos em que ele será solto. Aí o que vai acontecer, né? Ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, e os 4 cantos é uma forma de se referir à terra inteira. Os 4 cantos da terra correspondem à integridade, à inteireza da terra. Ele sai, então, para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog, você deve se lembrar, está presente na profecia do Ezequiel, no capítulo 38, 37 e 38, lá do seu livro. Há uma coalizão de reis que a gente já mencionou, já apareceu aqui em cenas anteriores, de uma reunião de reis que vem do Oriente para o Armagedon, né, para o Monte de Megido, onde haverá ali uma grande matança, ou seja, eles guerrearão entre si e se matarão, né, entre si. Aqui é a mesma referência. A referência do Ezequiel lá, a guerra do Armagedon e Gog e Magog corresponde à mesma coisa. Só que lá em Ezequiel trata-se de uma coalizão de reis. Aqui não. Aqui é a totalidade dos seguidores da besta. Aqui é a totalidade daqueles que seguem Satanás. Porque ele vai enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, não se trata de uma coalizão entre reis, como lá de Ezequiel, ou mesmo como já apareceu aqui em cenas anteriores aqui do Apocalipse. Aqui é a batalha final. Aqui é a reunião de todo o poder de Satanás para derrotar a igreja, né? Mas quando isso acontecer, nós teremos o confronto entre o exército celestial e esse exército liderado por Satanás. E o que vai acontecer? O número deles é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos, ou seja, esse período aqui de soltura do diabo, que ele vai ter uma perseguição intensa contra a igreja. Mas nós lemos ali no verso 3 que é por pouco tempo. Veja, então aqui nós temos a organização da batalha
e logo em seguida, quando ele está ali cercando o acampamento dos santos e a cidade amada, desce fogo do céu e as devora. Veja que nas cenas anteriores, você viu o fim do mundo, você viu o julgamento final. Lá na segunda cena, no final ali no sexto selo, você viu a mesma coisa no final da segunda cena das trombetas, você viu a mesma coisa no final da terceira, da quarta, da quinta, só que agora, aqui nessa sétima cena, é a totalidade, é a batalha final. São os quatro cantos da terra, que reúne aí uma multidão, né, que cobre toda a extensão da terra, para lutar contra o exército de Jesus. E aqui, diferente de como é descrito nas outras cenas, aqui tem uma descrição sucinta. A gente esperava, né, que isso é a última batalha, nossa, essa multidão aí dos quatro cantos da terra e tal contra o exército de Jesus. Então nós esperávamos aqui uma descrição de muito sangue, como a gente já viu, né, em descrições de cenas anteriores. Mas aqui é sucinto, por isso que é cataclísmico. A derrota de Satanás será num estalo. E isso é o que está sendo descrito aqui, a batalha final. Com isso, verso 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui a batalha final. Nós já vimos a derrota da Babilônia, vimos a derrota da besta, né? A derrota da besta política e religiosa, e aqui nós estamos vendo a derrota do chefe de todos esses meios que foram utilizados por ele para derrotar as nações ou derrotar o reino de Deus. E o que acontece é que ele num evento cataclísmico, sem muito detalhe, ele é derrotado e finalmente lançado no mesmo lago de fogo e enxofre que foram lançados aí a besta e o falso profeta, que é a besta religiosa. Ok? Muito bem. Esse período de soltura de Satanás, ele não aparece apenas aqui no livro do Apocalipse. A gente deve visitar o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre essas coisas, né? Primeiro, lembrando que nesse período da soltura de Satanás, aquelas testemunhas lá do capítulo 11, elas serão silenciadas aí por 3 dias e meio. A besta, então, que morre e renasce, ela morre aí definitivamente, assim como o diabo e os sistemas, né, que morrem e ressuscitam. Nós temos aí que imediatamente antes da volta de Jesus, seguindo a descrição de Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no verso de número 3, ele diz para nós ali: Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que isso, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. isso. Observe aí que o Paulo está falando do mesmo evento que o João está tratando ali em uma linguagem apocalíptica. Aqui ele está falando de uma linguagem real, em prosa, né? Ele está narrando o que vai acontecer imediatamente antes da vinda de Cristo. Então, o verso 3 é uma advertência para a Apostasia. igreja: não vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, ou seja, a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse, né? É essa manifestação última aí de Satanás, né? É quando Satanás é solto. Então aí acontece
esta manifestação do filho da perdição, o homem do pecado, e vai causar, como eu mencionei lá da aparente morte das testemunhas no capítulo 11, né? Vai trazer um grande abatimento para a igreja e vai ser um tempo de apostasia, né? Só os crentes realmente convertidos, né? Que permanecerão firmes durante esse período. Veja, por que que isso não aconteceu ainda, né? O João está falando que isso vai acontecer lá, ah, imediatamente antes da vinda de Cristo, mas depois Cristo vem e derrota o Satanás de modo total. O Paulo diz aqui, ó, esse filho, homem do pecado, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. O que detém, né, o homem do pecado? O que detém essa manifestação última de Satanás? O poder divino. Durante todo esse período, esse homem do pecado não será manifesto, não será revelado. Embora o Paulo diz aqui para nós que já está em operação. Ou seja, não é algo que vai se concentrar só lá. Não, ele já está em operação, mas não está em operação na intensidade que estará lá, né? Imediatamente à segunda vinda de Cristo. Então, esse poder divino que detém, o Satanás está amarrado, tá lançado no abismo, a porta do abismo está selada, né? Então, há o poder divino que detém a manifestação deste homem. Aí ele prossegue dizendo para nós o seguinte, verso 7, pois o mistério da impiedade já está atuando, veja, acabei de referir agora, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém, que é o poder divino. E então esse ímpio será revelado, o homem do pecado, o filho da perdição, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Exatamente o que o João está dizendo lá. Satanás é solto, há uma reunião aí do exército dos quatro cantos da terra, eles vêm então para a batalha final contra a igreja, e quando eles estão ali e a igreja parece que está se perdendo, está sendo destruída, Jesus então volta com um evento cataclísmico. Ele volta para então destruir o diabo e lançá-lo lá no lago de fogo e enxofre. E o Paulo se refere a isso aqui, né? Que Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, veja, é o diabo. Com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Observe que combina muito, né, com aquilo que o João está relatando ali para nós sobre os eventos finais, né? Eu já mencionei para vocês na aula passada que hoje, né, desde a inauguração do reino, nós temos duas eras em paralelo. A era da antiga aliança, que ainda atravessa, né, passa pela história do Novo Testamento, mas com a vinda de Jesus, há uma nova era, a nova era do reino, desses 1000 anos, que está caminhando para a consumação. Quando da vinda de Jesus, então, essas duas
eras se encontram, mas aí a única que segue é a era do reino. É a consolidação, é a consumação do reino. Essa era, então, é completamente destruída. Ela deixa de existir. Pois bem, vamos seguir aí do verso 11, que é a sexta visão, que é o julgamento, final, né? Verso 11 a 15. Vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Veja, aqui é uma descrição do fim do mundo, né? Esse fim, né? Que não é um fim de tirar do lugar e deixar vazio. Será um momento da transformação, assim como nós renascemos, né? A terra também renascerá, dando lugar, então, ao novo céu e à nova terra, que faz parte aqui da sétima visão que vamos ver a seguir. Observe, então, que depois disso, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observe que o juízo final trará à tona a toda a vida, né, que caracterizou, né, a nossa vida terrena. Então, todas as nossas obras, sejam as obras que nós fazemos, ou as obras que nós deveríamos fazer e não fizemos, as Que questões, deixamos. o pecado da mente, o pecado do coração, né? Todas essas coisas são registradas nos livros das obras, né? Então, quando se abre esses livros, olhando para o conteúdo deles, não há qualquer possibilidade de que alguém sequer tente, sequer tenha coragem de apresentar uma justiça própria que anule essas coisas. Então, toda a humanidade ressuscitará e comparecerá aí diante do trono. Os livros das obras serão abertos. Mas o que vai determinar o destino de cada um? O livro da vida. O livro da vida é aquele no qual Deus escreve o nome dos que ele salvou. Agora, o que acontece com esses em relação ao que está escrito deles nos livros das obras? Nada. Por que que as obras deles são apagadas? Não por mérito deles, não porque eles foram Porque melhor do que salvação os é de outros. graça. A única resposta a isso é que Jesus, na sua morte na cruz, ele liquidou toda a nossa dívida, conforme Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2:15. Ele tomou a nota promissória que era contra nós, com toda a nossa dívida, e ele a cravou no alto da cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro, como disse Pedro no capítulo 2, verso 24 da sua primeira carta. Então, só isso explicará por que que as nossas obras não foram levadas em conta nos livros das obras. Por isso que o livro da vida é determinante para o destino. Os que não têm o nome escrito no livro da vida, eles passarão pelo livro das obras. E observe que aqui não há qualquer questionamento. Nós vimos lá no capítulo 6 que ainda há ali uma reação, né? Quando eles têm que olhar os olhos do Cordeiro, entendendo que chegou o dia de Deus e do Cordeiro, e eles então correm para os montes,
pedindo, clamando que os montes caiam sobre eles, para que eles não precisem sequer olhar os olhos do Cordeiro. A dimensão da culpa, a dimensão do peso, do qual eles se tornarão conscientes à medida que esses livros sejam abertos. Então, quando terminar, não há questionamento. Não haverá pessoas no inferno reclamando de injustiça da parte de Deus. Assim como não haverá no céu um crente se gloriando em si mesmo, como se ele tivesse conquistado a sua própria salvação. Por isso que o céu será um lugar de louvor, de gratidão, de expressão de adoração, de prostração diante de Deus, né? Por quê? Porque nós estaremos louvando, exaltando o Deus da nossa salvação, aquele que nos salvou por graça. E graça não é apenas favor imerecido. Graça é você receber o oposto daquilo que você merece. Uhum. Sim. Todos aqueles registros no livro, nos livros das obras, aquilo tudo reclama as exigências as justas exigências da lei de Deus que nós quebramos. Tudo aquilo reclama que a justiça pese sobre nós. Tá? Mas por causa da obra de Cristo, isso não nos será cobrado. Então, a eternidade será o tempo da manifestação contínua da nossa gratidão, porque nós merecíamos estar no inferno. E, por graça, Deus nos deu o oposto daquilo que nós merecíamos. Aí, então, seguindo, Pastor, sim, eu sim, tenho Rafael. uma dúvida que surgiu enquanto você estava falando aí sobre o livro da vida. E os galardões, como é que fica nessa história sobre o livro da vida? Muito, muito boa pergunta. E outra coisa, esses livros são literários, eles existem mesmo? Porque eu estava explicando para os meus aluninhos, eu dou aula para 5 e 6, e eu falei que quando convida Jesus para vir morar no coração, tem um livro lá no céu, e o nome de vocês é escrito. Quem quer? Todo mundo. Ok. Existe mesmo esse livro, pastor? Ou não é igual aos 1000 anos que ninguém sabe? Tudo aqui é simbólico, Hum, né? Aquela ideia de descrever o céu com ruas de ouro hum, é simbólico, né? A nossa existência, depois da vinda de Cristo, é uma existência espiritual. Não se trata, né, mais das realidades terrenas conforme nós as conhecemos. Assim como o nosso hum. próprio corpo será glorificado, a terra toda e o céu também serão glorificados. E aí, a, o João, assim como outros apóstolos em seus textos, né, quando falam de realidades celestiais, eles precisam usar uma linguagem que a gente conheça. Por Uhum, exemplo, o Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. É uma linguagem figurada, né? sim. Não há um corpo ali, há um grupo, há um agrupamento de pessoas, né? Que, para nós entendermos como é que ela se estrutura e como ela deve funcionar e qual é o objetivo dela, usou-se, então, a figura de algo que nós conhecemos. O corpo é O uma corpo. unidade, mas é uma unidade coletiva. Ele é um corpo porque ele tem muitos membros. E aí Paulo, então, transfere essa ilustração para a realidade da igreja, que é composta por vários membros, cada um lá com os seus dons espirituais, cada um deles essencialmente necessários, que funcionem no corpo
porque isso é que produz a edificação do corpo. Mas são linguagens figuradas, Tá. tá? Eu não posso dizer para vocês como é que é isso. O que eu sei, que eu posso dizer que vocês vão concordar comigo, é que Deus não precisa de registros, né? Uhum. Deus tem um computador de última geração. Então, essas linguagens simbólicas é para a gente compreender um pouco, né, do que vai Traduzir ser para a compreensão da gente. isso, a gente Tá. compreender um pouquinho do que será a realidade celestial. Tá. Mais Pastor, uma perguntinha. Sim. Desculpa, pode falar, Marta. não, é só um comentário. Pastor Aníbal Pereira Reis, Ah, ele uma vez, pregando lá no Brás, ele disse assim, é, essa questão de achar que é injusto ricos e pobres, né? E aí ele falou assim, lá no céu também vai ter diferenças, né? hum, São os galardões. hum. Ele falou dessa maneira. É. Eu Não, fiquei. não, não devemos ignorar que as escrituras falam, né? Jesus falou, Paulo falou de É. galardões, de recompensas, né? O E Paulo talentos, né? A quando parábola Paulo dos chega talentos. lá no fim da sua vida, ele fala de uma coroa, né? Que está preparada para ele, etc. E nas suas cartas também, ele fala de recompensas, né? Que os crentes receberão. Agora, a questão de qualificar isso em termos de um vai receber mais, outro menos, eu não me atrevo a entrar nessa seara, é muito para mim. Uhum. Tá bom? Mas que deve, haverá sim alguma coisa em torno disso, sim, haverá. Eu penso que um desses galardões será a gente chegar no céu com a mão cheia de almas. Porque no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, o Paulo fala, né, que nós temos que edificar sobre o fundamento que é Cristo. Veja lá, diz Paulo, como cada um edifica. Nós devemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros estão edificando com madeira, feno e palha. As obras de cada um serão provadas pelo fogo, e o fogo então provará quais obras são verdadeiras. Contudo, esses salvos, mas que edificaram com madeira, feno e palha, esses serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, chegarão lá cheirando churrasco. É, então, eu penso a partir daí que os galardões serão aquelas alegrias que nós teremos de ver pessoas lá, né, que estão lá por nossa instrumentalidade, salvas por Cristo, mas através da nossa pregação, do nosso testemunho, da nossa vivência, ah, que chegaram a Cristo, assim como tantos, né, que Deus usou para nos trazer a Cristo. Mas, pastor, mas assim, dentro dessa fala eu me lembrei de um versículo, que a Bíblia fala assim, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então não adianta você ganhar milhões para Cristo e de repente lá para frente você perde a sua alma. Aí tudo Hum. fica igual, não fica? Ou não? Penso eu, né? Não sei. Sim, qualquer coisa, né, que esteja envolvido em ganhar o mundo, qualquer coisa que esteja envolvido aí, será nada se no final das contas eu não tiver salvação, tá? Então é uma advertência, na verdade, né? Uma advertência para que
a gente, como Paulo sempre recomenda nas suas cartas, especialmente aos Coríntios, ele faz isso, ele recomenda que a gente olhe para si, né, para ver se a gente ainda está na fé, né? Que a gente confira a nossa vida com o Evangelho, né? Ah, porque deve haver, usando uma linguagem de Jesus, uma vigilância constante, né? Não dá, por exemplo, para ficar descansado no fato de que algum tempo atrás na minha vida eu levantei a mão e aceitei Jesus, né? Embora eu não sou favorável a esse tipo de linguagem, mas é um tipo de linguagem muito presente, né? Mais presente no passado do que agora, mas ainda está presente entre nós. Embora eu não goste, de alguma forma, as pessoas entenderam que tinham que aceitar Jesus. Ok, não há problema nisso. A questão é daqui para frente, né? Como é que a vida se desenvolve? É por isso que a gente precisa sempre revisar a nossa tradição, né? Não a tradição do Evangelho, que é uma tradição, né? Mas os aspectos culturais, os aspectos temporais que nós trazemos para a nossa realidade como igreja e como crentes. Então, tem muita coisa que são e foram úteis para um tempo atrás, mas que já não são úteis para agora. Então, o que que nós devíamos fazer? Sempre visitar as nossas tradições para que haja renovo, tá? A vida cristã é uma vida em desenvolvimento, em progresso. Se eu me fechar dentro de uma tradição, essa tradição vai acabar roubando a vida de Deus em mim. Então, sempre é necessário que se visite, né, as nossas tradições. E, às vezes, uma igreja muito conservadora, muito tradicionalista, embora fiel ao Evangelho, às vezes ela fica interrompida ou fica atrasada em termos do seu avanço, do seu progresso, em função de que há certos limites dentro da tradição que nos impede, às vezes, de ousarmos alguma coisa para um tempo novo. Ok? Posso seguir? Vocês ficaram meio parados aí. Prestando Foi atenção. silêncio. Me fez lembrar de Romanos 12:2, transformai-vos pela Ah, renovação da vossa fé. exatamente. É sempre um renovo. 2 Coríntios 3:18, né? Agora, com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. A Pastor, vida só uma é última vida. dúvida, só para me não ficar muito Hum. com dúvida. O que seria essa tradição aí? É buscar essa tradição aí que você comentou aí. O que seria? Veja, o evangelho, ele pode ser chamado de tradição, e o próprio Paulo se refere ao evangelho como a tradição que vos ensinei, né? Que é o evangelho. Então, isso aí deve ser conservado. Mas há aspectos que são culturais e temporais, né? Nós criamos, às vezes, estruturas, nós criamos alguns costumes, nós estabelecemos alguns freios, né? Tudo isso visando responder àquele tempo e às questões que envolvem aquele tempo, que pode significar uma ameaça, né, para a igreja, uma ameaça para o testemunho da igreja, uma ameaça a essa igreja se perder da tradição do evangelho. Então a gente vai cercando isso. Ok, isso funciona para aquele tempo. De repente, aquela causa que motivou o estabelecimento desses parâmetros, desses limites,
aquilo não existe mais, né? Outras coisas vieram. E, às vezes, a gente fica ainda fixado nessas tradições que, para hoje, elas não fazem mais sentido, né? Era necessário acompanhar o, o avanço do tempo, as mudanças do tempo, e a igreja ir respondendo, né, a esse avanço do tempo. Não é uma questão de entrar num relativismo, nada disso. Eu penso assim, a tradição do evangelho não muda, né? Mas os aspectos culturais, os aspectos de costumes, os aspectos temporais, esses servem para um propósito dentro de um tempo. Quando isso não existir mais, então nós precisamos acompanhar o tempo e continuar criando outras questões para responder à novidade, às novidades que o avanço do tempo vai trazendo. A igreja está sempre desafiada, né? A, a, a se proteger, né? A proteger o evangelho, proteger a sã doutrina, a proteger os direitos da igreja, né, como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, essas coisas são questões que a gente vai trazendo, né, vai formulando ali para trazer uma certa proteção contra algum perigo daquele tempo. E novos perigos, novas questões surgem com o avanço do tempo. E a gente precisa avançar também, sem romper com a tradição do Evangelho. Ok? Deixa eu concluir Perguntinha. aqui. Sim. Quando a gente estiver lá no céu, a gente vai lembrar das coisas daqui da Terra? Olha, vamos considerar o capítulo 19 lá do Lucas, que fala do rico e do Lázaro. Uhum, Tá? Aquilo ali pode ser para nós um paradigma de como será a realidade no céu e no inferno. Veja que ali, quando os dois morrem, né, o Lázaro vai para os braços de Abraão, um- uma expressão para dizer que ele está no céu, que ele está com Deus, e o rico está lá no inferno, está lá uhum, com sede e tal. E a partir do diálogo desse rico com Abraão, né, ele diz: olha, eu tenho irmãos lá, e eu não quero que eles venham para cá. uhum, Envie um anjo lá para falar para eles, né? Para eles se converterem, para eles não virem para esse lugar. E aí há uma resposta de Abraão, né? Olha, se eles não creram em Moisés, eles não crerão mesmo que um anjo do céu lhes apareça e lhes fale. A gente percebe por aí que há uma consciência, né? Não há uma perda histórica, né? Há aquelas testemunhas que nós mencionamos no capítulo 7, né? Que estão lá no altar de Deus, né? E elas dizem: até quando, ó soberano Senhor, não vingarás o nosso sangue das mãos daqueles que o derramaram? Bom, ele está fazendo uma retrospectiva. Eles se uhum, lembram, né, que eles estão ali porque eles tiveram seu sangue derramado por mãos iníquas. Então, há uma consciência, né, e há lembranças. uhum. Eu acho Sim. esse rico muito arrogante, porque É, ele ainda fala, manda Lázaro. Ele fala isso, né? é, Ele manda aham, Lázaro ir lá avisar os meus parentes. Quer sim, dizer que nem naquela situação ele, aham, acho que ele é, caiu em si, né? Que ele uhum, não tinha mais é. domínio, né, sobre nada. E por esse paradigma também, a gente pode perceber, né, que a não há apenas uma memória, não há apenas lembrança, né, da vida terrena, mas também há um conhecimento,
de pessoas que Exato. nós É, conhecemos aqui. Veja que é, o rico reconhece o Lázaro, Lázaro. né? Sabe que é o Lázaro que está ali no seio de Abraão. Uhum. Tá. Ok? Aí eu pergunto, pastor, se nós vamos lembrar e vamos sentir falta de pessoas lá, nós não vamos ficar tristes? E no céu não é lugar de tristeza? Muito bem, boa pergunta. É, a nossa vida lá, a, a nossa vida lá, dentro de uma dimensão, né, espiritual, corresponde àquilo que nós veremos aqui ainda, que se trata de um lugar, né, onde não há dor, não há tristeza, não há morte, né? Um lugar em que as lágrimas dos nossos olhos, né, choradas aqui, serão totalmente enxugadas por Deus. Então, essa é a descrição da vida lá. O que que é isso? Significa que nada ah, que nós nos lembremos vai afetar essa alegria que nós teremos lá. Então a gente não vai lembrar de tudo. Não, pode se lembrar, mas assim, hoje, quando eu me lembro de algumas coisas do meu passado, eu posso me lembrar dela à luz de feridas emocionais. E eu nem querer, né, falar nisso, ou nem querer conversar sobre essas coisas, nem lembrar, né? Mas lá não haverá isso, né? As nossas feridas emocionais estarão totalmente curadas. Só para a gente tentar entender, imagine que você tem uma experiência que te traumatizou e o trauma trouxe para você aí uma série de feridas emocionais. Isso faz você sofrer, faz você chorar, e etc e tal. Agora, pensa numa pessoa, numa outra pessoa que passou pelo mesmo trauma que você, pelo mesmo evento que você, e aquilo não afetou ela. E vocês devem conhecer inúmeras pessoas, né, que tiveram histórias que machucaram e outras que viveram no mesmo período, viveram as mesmas experiências e elas não tiveram com isso feridas emocionais. Não ficou mesmo tanto Houve, abaladas. houve as questões, houveram as questões, houveram os eventos, mas os eventos não exerceram tanta influência a ponto de se transformar em trauma. Mais ou menos isso é o que acontece na dimensão celestial. Nós lembraremos de coisas, mas isso não nos afetará em termos de feridas emocionais, de tristeza, de angústias, assim. Ok? Eu queria terminar, mas não vou conseguir porque falta só 2 minutos. Bom, só essa parte aqui até o verso 15, eu deixo a sétima visão para a segunda que vem. Então, aqui, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. Veja, é uma ressurreição geral. É a primeira ressurreição para os que permaneceram mortos, e é a segunda ressurreição para aqueles que experimentaram a ressurreição espiritual lá na sua conversão. Aqui todos, então, comparecem ali diante do trono e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Veja, então, fala-se de uma segunda morte. Então, nós morremos uma vez, estivemos mortos uma vez, e fomos ressuscitados lá na nossa conversão e passamos pela morte física. Mas nós não permanecemos no domínio da morte. Ou seja, nós não passamos para a segunda morte. A nossa ressurreição, os nossos corpos são ressuscitados e assim glorificados, os que estão com os seus nomes escritos no livro da vida, então destinam-se lá
para as alegrias celestiais, enquanto os demais que não têm o nome escrito ali são jogados no mesmo lugar, né? Que foi jogada a besta, o falso profeta e o diabo. O diabo. Então veja que é todo um sistema que influenciou pessoas e que fez dessas pessoas seus seguidores. Então, da mesma forma que os cabeças, né, são derrotados e são lançados no lago de fogo, assim também aqueles que o seguem, ou seja, aqueles que trazem a marca da besta em sua testa ou em sua mão. Eliana, devolvo para você. Continuo com vocês na próxima segunda. Ok, pastor. Muito bom hoje. Muita participação hoje, né, pastor? Muitas perguntas, né? Muitas perguntas, né? Hoje foi quente hoje. Tá Mas as muito perguntas bom. enriquecem, né, a aula, né? Sim, foi muito bom. O pessoal está atento aí, ninguém dormiu, né? Nem poderia, né, pastor? Com o senhor como mestre, e aí a gente fica atento. Agradeço, pastor, a todos que estão aqui e vamos esperar a próxima aula, né? O assunto está muito interessante. Não é verdade, pessoal? Sim. É isso. Então, tá, boa semana a todos, bom final de noite. Obrigada, pastor, e até semana que vem. Obrigado a vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Igualmente, igualmente. pastor. Tchau, Boa gente. semana, Aproveita, boa gente. Tchau, semana. tchau. Tchau. Boa noite.